Olá, tudo bem? Que bom que você está conosco mais uma vez para darmos continuidade à nossa série de estudos bíblicos Convite para a Salvação. Esta é uma série de estudos que nós estamos produzindo e aí dando para você a oportunidade de ter acesso aqui na Igreja Central de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E é um trabalho que está sendo desenvolvido pelo Ministério da Terceira ou da Melhor Idade aqui da nossa igreja. Nós temos aqui o irmão Heitor e a sua esposa, coordenam esse ministério, e nós temos um grupo grande de irmãos idosos e também de amigos aqui da sociedade que compartilham conosco de atividades sociais, espirituais e viagens e assim por diante. Na nossa última viagem que fizemos, nós distribuímos para o pessoal esse material aqui, uma caderneta com o título Convite para a Salvação. É um curso bíblico com 14 pequenas lições, e nós estamos gravando esses vídeos aqui para que você que tem essa caderneta, ou até que não tenha acesso a este conteúdo importante que vai te ajudar no seu preparo para a vida eterna, ok? Nós sempre que vamos estudar aqui os temas, nós oramos ao Senhor antes e dizemos a você aquilo que vamos repetir agora. Tenha sua Bíblia em mãos, uma caneta, talvez uma reguinha, para você ir marcando os textos bíblicos, que mais tarde vai ficar mais fácil para você encontrar aquilo que nós estudamos, ok? Hoje nós vamos considerar o tema número 10, as dimensões do homem. O ser humano é tridimensional e nós vamos considerar um pouquinho sobre esse tema, as dimensões do homem, ok? Antes de gravarmos, antes de nós entrarmos no nosso estudo, nós vamos agora fazer uma oração. Oremos ao Senhor. Curve a sua fronte se você pode em casa, ok? Grande Deus e bondoso Pai, abençoa-nos agora ao estudarmos a Tua Palavra. Que Teu bom e Santo Espírito nos guie e que, ao aprendermos a Tua vontade para a nossa vida, o nosso coração se disponha, por Tua graça, a também obedecer o Teu conselho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, um grande abraço para você, viu, que esteve conosco, que faz parte desse grupo nosso aqui especial, da terceira idade, da melhor idade, que esteve conosco na nossa viagem lá a Poços de Caldas. E a você que é de terceira idade ou não, que está tendo acesso a esse material, que Deus abençoe você também. Muito bem, vamos começar o nosso estudo de hoje fazendo aqui algumas afirmações que são naturalmente categóricas e irrefutáveis. Nós estamos vivendo num mundo ou numa época de muita crise. Isso aí é uma coisa que todos nós reconhecemos. É crise social, é crise familiar, é crise moral, crise política, crise econômica, crise ecológica. Mas, acima de tudo, você há de convir comigo que a crise maior que o ser humano está passando hoje é a crise existencial. Essa é a crise que, basicamente, todo ser humano passa. E devíamos lembrar o seguinte, as pessoas vivem ansiosas. Por que elas vivem ansiosas? Porque elas vivem à procura de um significado, um sentido para a sua existência e até mesmo para as outras coisas que estão ao seu redor. Isso é muito importante a gente saber e a gente lembrar. E outra coisa importante, a grande maioria que está vivendo essa crise existencial está vivendo porque desconhece ou esqueceu-se da sua dimensão espiritual. Porque o ser humano é físico, mental e espiritual. E alguns não levam em consideração, não valorizam, não trabalham a sua dimensão espiritual. E isso nós vamos tratar um pouquinho hoje. A humanidade, o ser humano, precisa com a máxima urgência, na minha opinião, voltar-se para Deus, voltar aos braços do Criador, porque só ali é que vai encontrar o sentido para a sua vida. Isso é muito importante. E nós precisamos, em tudo, como temos dito aqui nos nossos estudos, seguirmos o exemplo de Jesus. Por que a vida de Jesus aqui na Terra tinha sentido? Porque ele vivia centrado em Deus. A sua vida era de íntimo relacionamento com o Criador, o seu Pai. A Bíblia diz, inclusive, você pode ver que Jesus crescia. Jesus cresceu. E crescia em que aspectos? Segundo as Escrituras, em Lucas capítulo 2, versículo 52, Jesus cresceu em sabedoria, graça e estatura, ou sabedoria, estatura e graça. Estatura seria o aspecto físico, a graça seria o aspecto espiritual e sabedoria seria o aspecto intelectual, emocional e assim por diante. Então, o próprio Jesus teve que passar enquanto encarnado, nascido aqui na Terra como um menino, ele teve que crescer. E nós, os seres humanos, precisamos trabalhar o nosso crescimento nessas três áreas, especialmente na área espiritual.
que muita gente não leva em consideração. Então Jesus cresceu. Agora, o crescimento de Jesus, que foi nas dimensões física, mental e espiritual, veja, ele, sendo um modelo para nós, ele nos disse, vocês precisam crescer. Nós precisamos crescer. Agora, para nós crescermos, nós precisamos dar ouvidos às palavras de Jesus. Não há como você crescer sem você dar atenção para aquilo que Jesus deixou como conselho, orientação e até mandamento na sua palavra para cada um de nós. Jesus disse, por exemplo, e Mateus escreveu no capítulo 7 do seu livro, versículos 24 e 25, algo muito interessante. Jesus disse que todo aquele que ouve as suas palavras e pratica é um homem prudente. Está crescendo e edificando a sua casa sobre a rocha. A rocha é o próprio Cristo. E ele disse nesse texto que toda casa edificada nesse mundo, aqui nós estamos usando a palavra no sentido metafórico, né? Toda pessoa neste mundo vai ter que enfrentar tempestades, chuvas, vendavais e assim vai, não tem jeito. Mas quem estiver edificado sobre Jesus estará firme, não vai cair. Sabe por que está aqui, não tem crise existencial. Sabe de onde veio, sabe por que está aqui, sabe para onde está indo. Isso é muito importante que você lembre. O que caracterizava, segundo a Bíblia, ou caracteriza, o coração de um homem prudente? De um homem que edificou a sua vida, os seus negócios, tudo que faz, nas palavras de Jesus. A Bíblia vai responder. Você vai encontrar em Provérbios capítulo 15, versículo 33 o seguinte: no coração do homem prudente repousa a sabedoria. Viu aí? Se você é prudente, se você vive uma vida em harmonia com a palavra de Deus, obedecendo o que Deus pede em sua palavra, você é uma pessoa prudente e no seu coração vai estar habitando a sabedoria, que é o próprio Deus. A sabedoria na Bíblia é um termo usado para também falar do próprio Deus, que é em sua essência a sabedoria. Deus não é sábio, ele é a própria sabedoria. E se você tiver sabedoria, você vai agir diferente dos insensatos. Você vai saber o que é certo e o que é errado, porque Deus, através do Espírito Santo, vai iluminar a sua mente. E você vai tomar decisões importantes. Agora, infelizmente, nós temos que admitir, existem pessoas insensatas. Existem pessoas insensatas. Agora, o que acontece com o coração ou com a vida de uma pessoa insensata? A Bíblia vai responder. No próprio texto de Mateus capítulo 7, agora no versículos 26 e 27, você vai ler aí com calma, diz claramente que o homem que não ouve a palavra de Deus, que não atende àquilo que Deus lhe orienta na sua palavra, é uma pessoa insensata. Por quê? Porque quando vierem os vendavais, os problemas e lutas da vida, a sua casa, em termos espirituais e em outros aspectos também, vai ruir. Então, qual é o conselho de Deus? É que nós edifiquemos a nossa vida na sua palavra. Nós temos que cuidar da dimensão física, da dimensão emocional e da dimensão espiritual, ok? O ser humano é um ser espiritual. Você admita ou não, o ser humano é um ser espiritual. Tanto é que em civilizações onde nunca se tinha levado o conhecimento do Evangelho, a Bíblia Sagrada, quando se chegou lá, eles estavam de alguma forma adorando alguma coisa. O ser humano é espiritual, tá certo? Essa é uma característica do ser humano. E por meio dessa questão, né, já sendo o ser humano uma pessoa, um ser espiritual, ele vai orar, vai louvar e vai estudar as Escrituras. Para edificar a nossa vida espiritual, nós temos que nos relacionar com Deus. E como é que nos relacionamos com Deus? Ora, nós nos relacionamos com Deus orando, certo? Orando, estudando a Bíblia, número 2, e louvando. Cantando hinos e louvores ao Senhor, reconhecendo que temos um Deus como Criador. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, está escrito que nós, os seres humanos, somos seres espirituais. Inclusive, esse é um princípio que deve ser levado em consideração por aqueles que, porventura, em algum momento, precisem aconselhar alguém no erro. Só deve aconselhar alguém no erro alguém que é espiritual, porque vai amar a pessoa o suficiente para aconselhá-la da maneira correta, com amor, com paciência, de forma a ajudar aquele que errou a encontrar o caminho certo. Nós somos seres espirituais. Agora, preste bem atenção. Você já parou para pensar
por que é que Deus criou o ser humano como um ser espiritual e não apenas físico e mental? Por que Deus criou o homem como um ser espiritual? Bom, é muito simples. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, 19, que o nosso corpo é o templo ou santuário onde o Espírito de Deus habita. O Espírito de Deus não habita nas paredes de uma igreja, nem no som de uma igreja, na bancada da igreja. O Espírito de Deus habita na mente e no coração do ser humano. Então, a Bíblia chega a dizer que nós não somos de nós mesmos. Nós somos a morada do Espírito, e você deve lembrar sempre disso. Como seres tridimensionais, é nosso dever e privilégio cuidarmos de toda a nossa existência, de tudo que nós somos, para que a nossa vida em tudo glorifique a Deus. Por exemplo, nós temos que cuidar do aspecto físico da nossa existência, estilo de vida saudável e assim por diante. Nós temos que cuidar do aspecto mental, o que é que nós pensamos, como lidamos com as nossas emoções. E muita gente hoje vive doente, ansiosa, depressiva, porque não aprendeu ainda a lidar com as suas emoções. E vou lhe dizer uma coisa com muita sinceridade, é porque não tem desenvolvido bem a sua dimensão espiritual. Além de sermos seres físicos e mentais, nós somos também seres espirituais. Então nós precisamos nos preocupar com o nosso relacionamento com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso. Entende? Agora, Deus deseja, mas Ele não vai forçar. Ele deseja que nós sejamos prósperos em tudo. Prosperidade é o que Deus planejou para você e para mim. Deus deseja que você seja próspero em tudo, e isso está escrito na terceira carta que João escreveu, no versículo 2. Diz assim, João falando para nós hoje: amado, acima de todas as coisas, eu faço votos pela sua prosperidade, e que você tenha saúde, assim como é próspera a tua alma, a tua vida espiritual. Veja, o plano de Deus é esse. A pergunta é, você tem vivido a sua vida nas 3 dimensões que Deus planejou? Você tem tido cuidado e preocupação com a dimensão espiritual da sua existência? Isso é muito importante. Eu quero concluir o estudo de hoje fazendo as 3 famosas perguntas que sempre tenho feito no final de cada um dos nossos estudos aqui. A primeira pergunta é a seguinte: você admite que a maior crise que o ser humano hoje passa está relacionada com o seu vazio existencial? Você admite? Talvez até você tenha passado ou esteja passando por esse tipo de vazio. Você admite isso? Uma outra coisa importante: é desejo do seu coração que Deus, por meio do Espírito Santo, habite no seu coração, tome posse da sua mente, dirija a sua vida, tá certo? Que Ele traga paz para as suas emoções, é seu desejo? E por fim, uma terceira pergunta: você tem feito tudo o que você precisa e pode fazer para ter saúde física, mental e espiritual? Nós estamos convidando você, através deste curso, para que você aprofunde a sua vida espiritual estudando a Palavra de Deus. Por isso que no final deste estudo de hoje você vai encontrar aí um slide que vai dizer onde você pode aprofundar o seu conhecimento sobre este tema importante. Deus abençoe a você, vamos fazer uma oração e encerrar o nosso estudo de hoje. Oremos. Grande e eterno Deus, muito obrigado porque o Senhor nos criou à tua imagem e semelhança. Muito obrigado porque o Senhor nos criou como seres físicos, mentais e espirituais. Permita, Senhor, que, vivendo uma vida de íntimo relacionamento contigo, nós sejamos cuidadosos com essas 3 dimensões da nossa existência. E um dia, andando com Jesus neste mundo, nós queremos vê-lo voltar em glória e majestade e irmos morar com Ele na Canaã celestial. Abençoe-nos, portanto, para que alcancemos este objetivo, esta graça. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você. Nós nos encontramos na lição de número 11. Até lá. Um grande abraço.